com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem, meus irmãos? Amém. Que bom. Aproveitando que a igreja está de pé, eu quero compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Amém, irmãos? Está ali no telão? Nós vamos aproveitar e ganhar tempo. E escrito assim está a palavra de Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradara aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Meu Deus! Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Meu Deus do céu! Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. 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 Pode se sentar aí. Queridos, quando hoje à tarde o pastor mandou uma mensagem para mim, me dando a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos falando acerca da palavra de Deus, eu confesso aos irmãos e ao pastor que hoje sim eu estudei essa palavra para falar nessa noite a esse culto, mas disse ao Senhor: Pai, toda vez seja feita a sua vontade e também o seu querer. Eu vou fazer a minha parte, porque nós estamos vendo que os ensinamentos que estão sendo dados aqui às terças-feiras pelo pastor não foge acerca do que nós acabamos de ler por revelação do apóstolo Pedro.
E estudando essa palavra hoje, de alguns dias que eu tenho lido, tanto a primeira e a segunda carta, e isso é muito importante para nós lermos, irmãos, porque a primeira carta do apóstolo Pedro, ela tem 5 capítulos, e a segunda, ela tem 3 capítulos. Mas esses 8 capítulos dessas 2 cartas, irmãos, ela tem para nós, nesse momento em que nós estamos vivendo, uma importância fundamental, irmãos. E nós poderemos pensar, ou quem de nós já não fez essa pergunta: para que eu vivo? Para que eu vou à igreja? Qual é o motivo de eu estar na presença de Deus? Eu entendo, irmãos, que nós, como cristãos, eu vou falar de mim, e eu acredito que isso chegue até você também. Para mim, o algo mais importante de estar na presença de Deus é porque quando eu estava no mundo nada deu certo. Por isso o Senhor me deu o privilégio de estar na presença dele. Diante do que eu estou vivendo, esse período que esse ano completa 24 anos, eu posso dizer aos irmãos que está sendo bem melhor do que quando eu estava lá no mundo. E para isso, irmãos, Deus nos concedeu uma grande missão e uma grande importância. É bem verdade que Deus, quando criou o homem, irmãos, Deus criou o homem para ser um ser diferenciado da forma que nós vivemos hoje. Nós conhecemos a história quando Deus formou Adão e depois formou Eva. Viviam de verdade no paraíso, irmãos. Não precisava comprar roupa, né, pastor? Mulher não tinha closet, meu irmão não precisava lustrar o sapato. Do jeito que vinha ao mundo vivia, isso não era vergonhoso entre eles, até o pecado quebrar essa aliança entre o homem e Deus. Diante dessa circunstância, foi necessário Deus intervir no meio da raça humana para que nós pudéssemos sermos felizes como Deus sempre quis que nós vivêssemos, para a glória de Deus. Se tem algo que Deus deseja de nós, irmãos, é que nós vivemos uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida abundante. Mas como isso é difícil, irmãos. Como isso é difícil. Deus sempre procurou exaltar e abençoar os seus filhos. Mas parece que na história da Bíblia, desses 66 livros, quantos irmãos sabem quantos livros tem no Velho Testamento aqui? Além do professor, quantos irmãos sabem quantos livros tem no Velho Testamento? Já fiz curso de teologia, eu sei quantos livros tem. Por favor, irmão, fique quieto, irmão. Quanto? 39. E no Novo Testamento? 27. Vamos participar da escola bíblica, irmãos. Então, querido, nesses 39 livros do Velho Testamento, Deus intervia através do homem, por intermédio de anjos, por intermédio de profetas, por intermédio de revelação. No Novo Testamento, Deus interviu através do seu Filho, dos apóstolos, e nos dias de hoje, por intermédio da palavra de Deus. Se existe algo, irmãos, na geração em que nós estamos vivendo, em que nós precisamos, nós necessitamos, assim como o ar que nós respiramos, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai te dar estrutura. A palavra de Deus, ela vai te fortalecer. A palavra de Deus, ela vai te ensinar a ter comunhão com Deus. E outro sim, irmãos, a oração. Se existe algo que nós, como servos de Deus, temos que ter em nossas vidas, é
a meditação na palavra de Deus e a oração ao Deus Todo-Poderoso. Isso é algo que nós não podemos, irmãos, deixar de fazer. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente segue os conselhos de Deus para que nós possamos ter uma vida abençoada, fortalecida, uma vida de orientação com Deus. E quando nós oramos ao Senhor, nós nos conectamos com Deus. E interessante, irmãos, é que todos os apóstolos, todos os personagens que tiveram a oportunidade de escrever no Novo Testamento, e esses 27 livros foram canonizados, eles foram enxertados dentro da Bíblia, você vai ver, irmãos, a começar por Jesus Cristo, que o Senhor nunca trouxe palavras acerca de prosperidade. Porque a prosperidade, irmãos, ela é consequência da sua vida de leitura da palavra de Deus e de uma oração com o Senhor. O apóstolo Pedro, irmãos, ao escrever a primeira e a segunda carta, ele vai instruir uma nação, um povo, entre os gregos e os gentios e os forasteiros, como a Bíblia João Ferreira de Almeida dá algumas traduções, a ensinar o povo, porque dá-se a entender, irmãos, que depois da pregação do apóstolo Pedro, após ele ter sido cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde as nações, os povos que criam em Deus, se reuniram em Jerusalém para adorar ao Senhor, e naquele dia, diante do discurso, da pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Só que a maioria dessas 3.000 almas, como nós conhecemos no livro de Atos, não eram de pessoas que viviam em Jerusalém, de egípcios, de gregos, de assírios, de várias nações. Então, ao terminar esse ato que eles participaram, eles voltaram para suas terras, eles voltaram para suas origens, mas eles voltaram não como eles chegaram, eles voltaram de uma forma diferenciada, trazendo consigo Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que ao chegarem, irmãos, na sua nacionalidade, na sua terra, aonde eles viviam, eles se depararam com algo diferenciado do que eles haviam vivido. Eles voltaram à nação que cultuavam ao paganismo. E isso, pastor Florisvaldo, começou a entristecer e começou a gerar um conflito entre eles. Porque boa coisa é, irmão, quando nós estamos num culto como esse, onde nós nos alegramos na presença de Deus, onde nós sentimos a presença do Senhor, onde nós glorificamos a Deus, onde o pastor acabou de anunciar que a gente entra aqui, e quando a gente se conecta com o céu, a gente esquece que tem dívidas, a gente esquece que tem problemas, a gente esquece que tem dinheiro na carteira, a gente esquece que o nosso carro está lá fora, que ele pode ser roubado. A gente se esquece de tudo porque nós estamos num ambiente seguro, onde Deus é o Senhor das nossas vidas, e Ele transmite para nós uma segurança que o mundo aí fora não pode oferecer para nós. Por isso que nós louvamos e agradecemos a Deus quando, diante de uma oração que os presbíteros aqui fizeram, nós sentimos a alegria de Deus, e eles não entoaram nada acerca de uma palavra, acerca de prosperidade, acerca de mudança, não. Eles nos levaram a conectarmos a Deus, e quando nós nos conectamos com Deus, nós nos alegramos e esquecemos do nosso problema. Só que esse período, irmãos, aqui na igreja dura por volta de 2 horas e 2 horas e meia, e isso acaba. E ao sairmos daqui, nós nos defrontamos com a realidade humana que nós vivemos aí fora.
E essa realidade humana aí fora, irmão, não é como aqui dentro. Porque lá fora as pessoas não vão te tratar como Deus te trata. É mesmo. As pessoas são influenciadas pelo diabo. E o papel do diabo é roubar, matar e destruir. Então, quando esses irmãos retornaram para as suas terras, eles começaram a se confrontar com isso, irmão Roseli. É bem verdade que alguns irmãos, os gregos e os romanos, eles adoravam a Deus, e a forma deles adorarem a Deus era através de imagens e esculturas. E muitos desses que estiveram no culto também tinham esse hábito. Só que agora eles não poderiam mais ter essas práticas. E eles aprenderam que, olha, Cristo Senhor morreu por nós. E Ele morreu por nós para a remissão dos nossos pecados. E Cristo habitou em nós como ser humano. Então é necessário que nós, como homens e mulheres de Deus, que professamos Cristo como único e suficiente Salvador, nós venhamos rejeitar essas práticas pagãs. Ou seja, o que eu fazia antes, agora eu não vou fazer mais. Porque se isso fosse tão bom, por que o sacrifício de Jesus? Por que o Evangelho na minha vida? Eu continuaria nas práticas em que eu atuava lá no passado. Mas isso gerou para nós conflitos, tristezas, abatimentos, decepções. E por isso é importante a necessidade da igreja e da presença de Cristo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então Pedro vai instruir aos irmãos, e de forma alguma você vai ver aqui Pedro instruindo acerca de uma vida de prosperidade. Olha, agora vocês são crentes, vocês podem ficar tranquilos, Jesus vai cuidar de vocês de uma forma sobrenatural. E foi isso que aconteceu há quase 24 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu olhava para os crentes e sempre só veio o crente dando risada, irmão. Eu falei, bom, agora eu não tenho mais problema nenhum, eu vou ser como eles, né? Eu só vejo os crentes bem arrumados, bonitos, cheirosos, indo para a igreja. Esse povo só anda feliz, esse povo não tem problema nenhum. Com certeza Jesus cuida deles, tira deles todos os problemas, por isso eles são o povo mais feliz do mundo. E eu entrei nessa prática também. Só que a realidade é diferente, irmão, e nós sabemos disso. Nós entendemos acerca disso. E aí o apóstolo Pedro, ele vai nos dar algumas instruções, irmãos, e que isso é de suma importância, necessidade para nós. E principalmente, irmão, no período em que nós estamos vivendo agora. E não se chateie, não se entristeça, e não esmureça a sua fé, irmãos, porque o que está acontecendo agora é simplesmente o princípio de tudo que está prestes a acontecer. E é por isso a necessidade e a importância de nós participarmos de culto, para que assim nós possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa fé no nome de Jesus. O objetivo do diabo, irmão, sempre foi destruir a aliança entre Deus e o homem. Ele fez isso quando levou o povo para o Egito. Porque quando José entrou no Egito, irmãos, ele entrou como governador, ele entrou como cabeça lá dentro. Só que os tempos passam, e lamentavelmente o povo, de vez de continuar a adoração a Deus, caiu na rotina do mundo pagão. E o povo, ao cair nessa rotina dos egípcios, essa prática de se esquecer de Deus, essa prática de ler a palavra de Deus, essa prática de orar ao Senhor, essa prática de vir para a igreja e se alimentar da palavra de Deus, fez com que eles se contaminassem com os deuses pagãos, e isso levou eles de cabeça à escravidão. E essa escravidão durou cerca de 400 a 430 anos. Israel foi varrido, irmãos, foi esquecido, mas eles estavam debaixo de uma promessa que Deus havia feito a Abraão, o nosso pai da fé. E no tempo determinado, Deus levanta Moisés, arranca o povo de lá e coloca eles para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Só que pela segunda vez esse povo também esquece
de ter conexão com Deus através da palavra e através da oração. O povo divide as tribos quando o rei Salomão morre. Acontece o que aconteceu, como nós lemos aqui diante dos 12 dias que nós participamos. O povo, ao abandonar e rejeitar a Deus através da palavra e da oração, Deus permite que os babilônicos, por intermédio de Nabucodonosor, invadam Israel e varrem Israel da face da terra. Israel, a Jerusalém, foi destruída ao ponto de não sobrar nada, só molduros. O povo mais uma vez é esquecido por não buscarem a Deus por intermédio da palavra e da oração. Só que Deus, com a sua bondade infinita, não permite os 430 anos ou 400 anos, mas Deus permite 70 anos. Eles voltam novamente e estabelecem uma nação, e essa nação vai prosperando, 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 até que a idolatria e a imoralidade mais uma vez permite que o Império Romano entra dentro de Israel. Eles destroem a nação de Israel, irmãos, ao ponto de não sobrar nenhum judeu e nenhum israelita em Israel. A nação é varrida do mapa. Os judeus são espalhados pelo mundo aí fora. Nós sabemos que os alemãos, por intermédio de Adolf Hitler, matou milhões de judeus, acabou com a nação. Só que Deus mais uma vez usou de misericórdia e trouxe esse povo de novo. Israel é um país que tem 70 e pouquinhos anos. Deus maravilhoso. Como eu já trouxe a instrução aqui acerca de uma vez. E olha que interessante, irmãos. Esse povo, que é uma nação, é um país menor do que o estado de Sergipe, tem uma potência tão grandiosa. Israel é uma nação tão importante para o mundo que existem 200 produtos que os judeus inventaram, irmão. Dentre eles a aspirina, dentre eles aquela injeção de penicilina. Enfim, se você for ver a lista dos 200 itens mais importantes que existem no mundo, vieram de Israel. Parece que até o Google foi criado lá dentro, a Apple, enfim, várias coisas foram criadas dentro da nação de Israel. Tudo isso por quê, irmãos? Por amor. Então, e hoje nós vemos que o mundo está vivendo em meio a dissoluções, onde nós estamos vendo a peste, o terremoto, a fome, a falta de amor, e tudo isso são práticas que o diabo tem feito para que o homem se esqueça de Deus e volte a murmurar. Nunca se ouve, irmãos, de uma forma no mundo aí fora, de que algo está prestes a acontecer, e até mesmo os cientistas, as pessoas importantes, estão dando a credibilidade de que algo está prestes a acontecer no mundo, e esse algo vai fazer uma diferença tremenda. E nós sabemos que esse algo que está prestes a acontecer é a volta de Cristo Jesus. Porém, só irão fazer parte desse ato maravilhoso aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e que creem que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Porém, irmãos, nós entramos acerca do que Pedro nos instrui. E quando eu leio essa carta, irmãos, eu vejo o apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 2, ele disse: olha, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências, ou seja, as suas vontades, os seus pecados humanos, mas segundo a vontade de Deus. Queridos, quando Pedro vai instruir o povo, ele diz que resta pouco tempo, pastor Florisaldo, porque para alguns, boa parte do tempo, vivemos quando estávamos no pecado lá fora. Vivemos numa vida de prostituição, de bebedice, de prostituição, de mentira, de algo que era abominável aos olhos do Senhor.
mas diante da sua infinita misericórdia, esse pouco tempo que nos resta na presença de Deus, é necessário que eu e você, irmãos, venhamos a anunciar o evangelho de salvação aos cativos, aos oprimidos e aos necessitados. Porque verdade é, irmãos, que quando nós, como homens e mulheres de Deus, saímos com a presença do Espírito Santo para anunciar às famílias que Jesus tem o poder de suprir todas as necessidades que o mundo aí fora não conseguiu suprir, a gente vê as pessoas se rendendo, pessoas chorando. O mundo está sedente de Cristo, irmãos, assim como um dia nós também estivemos quando estávamos presos às correntes e aos grilhões de Satanás. Então Pedro vai dizer: olha, vocês saíram dessa imoralidade e vocês vão se confrontar com um adversário que vai fazer de tudo para tirar vocês da presença de Deus. Mas o tempo que resta a vocês é pouco. Então aproveitem esse tempo glorificando e louvando a Deus. Assim como esse evangelho chegou até vocês, que esse evangelho também chegue àqueles que estão necessitados. Que essa luz que nós recebemos chegue até aqueles que estão em meio às trevas, estão em meio à escuridão. Porque qual é, irmão, a perspectiva que o ímpio tem aí fora? Nenhuma. Nenhuma. Se você conversa com o ímpio, irmãos, você vai ver que ele não tem expectativa nenhuma. Muitos dos ímpios aí não vê a hora de chegar sexta-feira para encher a cara e fugir das suas realidades, dos seus problemas que eles vivem. Estão se afundando nas drogas, fugindo das suas realidades e tendo o seu futuro roubados. E o que nós como igreja estamos fazendo? Então Pedro, por intermédio do Espírito Santo, ele começa a orientar esses irmãos. Essa oportunidade foi concedida a vocês, e assim como essa alegria que hoje vocês sentem, levem aqueles que também desejam essa alegria em nome de Jesus. Aleluia. Transmitam isso, façam o querer do Senhor, porque resta-nos pouco tempo. Irmãos, parece que foi ontem que eu cheguei aqui no Despertar, pastor. Eu ainda me lembro do culto aqui em cima ainda. Nem tinha esses púlpitos ainda, né, pastor? E olha aí como nós já estamos, irmãos. Eu me recordo do presbítero Weber. Era um menino na fé, irmãos, e está crescendo a cada dia no nome de Jesus. E com isso a gente vai envelhecendo, pastor. A barba do pastor e a minha já está branca, irmãos. Quando eu entrei no Despertar, o pastor tinha um pouco mais de cabelo e era mais pretinho. Mas louvado seja Deus por isso, irmão, porque nós estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus. E as dificuldades, as lutas, os problemas não foi capaz de nos parar. Sabe por quê, irmão? Porque nós confiamos na palavra, nós oramos ao Senhor, nós sabemos que as dificuldades, os problemas virão sobre nós, mas maior é a palavra, maior é o Senhor que tem nos dado graça e tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso nós estamos de pé, estamos vendo a cada dia a igreja crescendo, vida sendo levantada, família sendo salva e o nome do Senhor sendo glorificado em nome de Jesus, porque isso é promessa de Deus sobre as nossas vidas para a glória do teu nome. Isso nos alegra. Ítalo, me lembro do Ítalo quando chegou também, irmãos, todo tímido, né, pastor? Magrinho. Era, irmão, tinha mais cabeça do que barriga, mas ele procurou se alimentar, irmãos. Ele procurou fazer uso dessa luz que deu a ele essa oportunidade. E hoje eu me alegro em vê-lo como um ministro de louvor, com ousadia, incentivando os irmãos a louvar a Deus. Isso é importante, irmãos. Isso é para quem quer buscar.
Isso é para quem tem desejo. Isso é para quem tem fome. Porque uma coisa é certa, irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Ninguém que entra por essas portas já entra formado no Evangelho. Eu louvo a Deus pelo Evangelho, porque o Evangelho não traz ninguém formado. O Evangelho forma quem quer ser adorador. E o maior Espírito Santo, o maior professor que existe entre nós, ele é chamado como Espírito Santo. E ele busca, e ele aperfeiçoa, e ele dá graça e sabedoria e ousadia para quem quer buscar esse aperfeiçoamento e esse diploma no nome de Jesus. Aleluia. É por isso que às vezes a gente vê os irmãos entrando aqui todo abatido, ou de ontem, irmãos, mas um ano trouxe uma palavra aqui com uma ousadia tremenda diante do Senhor. Mas por que isso? Porque ele teve desejo. Aleluia. E quantos dos seus, entre parentes, amigos, não disseram para ele: ei, vai largar o copo de cachaça de nós aqui? Vai deixar o bar que nós sempre nos alegramos? Quantas vezes ele não foi tentado a largar essa prática de vir para a igreja? Mas sabe o que deu a ele estrutura e segurança? A palavra, a oração e o desejo de ser transformado em nome de Jesus, assim como cada um de nós, para a glória de Deus. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro vai nos dizer: olha, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andamos em dissoluções, em bebedeiras, em glutonarias, em prostituição, e acham estranho não correres como eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando a vós. Coloca para mim, filha, por favor, o versículo de número 7. 1 Pedro 4, 7. Vai me ajudando aí em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Olha o que está escrito, irmão. O fim de todas estas coisas está próximo. Meu Pai. Pastor, se Pedro anunciou isso, e essa carta foi escrita por volta de 30, 40 anos depois de Cristo, se Pedro já estava anunciando que o fim de todas as coisas está próximo, imagine agora. Imagine agora. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Como alertas? Lembra dos 300 que Gideão levou para o ribeiro? Homens e mulheres alertas. Por que alertas, pastor? Porque o diabo, o nosso adversário, ele ruge, bramando e buscando a quem possa tragar. E quer que eu te diga uma coisa, irmãos? Se nós não estivermos vigilantes, a gente tropeça e cai. E isso só acontece quando nós deixamos de meditarmos na palavra, na oração e na intimidade com Deus. Então Pedro nos diz: olha, fiquem alertas, não deixe de buscar a presença de Deus, não deixe de participar dos cultos, irmãos, não deixe de ser útil ao ministério a qual Deus concedeu a nós. E ele disse: olha, dediquem-se à oração. Queridos, algo que é de suma importância, necessidade em nossas vidas é a oração. Nessas 3 etapas que eu disse, a primeira no Egito, o povo estava cansado do sofrimento, e a Bíblia vai dizer no livro do Êxodo, capítulo de número 2, que eles começaram a clamar a Deus, e Deus viu, ouviu e se manifestou por intermédio da oração.
O povo estava no cativeiro babilônico, mas o povo orava a Deus. Foi estipulado que iriam viver lá durante 70 anos. Só que quando eles voltam, eles se deparam com a realidade de Jerusalém, irmãos. Ninguém mais tinha ânimo para mais nada, mas alguém começou a orar a Deus. E essa oração trouxe a eles ânimo no nome de Jesus. E olha como é importante a oração, irmãos. Quando os presbíteros fizeram esse ato de oração aqui, eu tenho certeza que cada um de nós sentiu um pouco mais de alegria, de motivação, de fortalecimento. Porque é num momento como esse que nós temos a certeza de que nós estamos nos aproximando e estamos conectados com Deus. E quando você tem a certeza de que você está conectado com Deus, é como uma criança que está ao colo do seu pai e da sua mãe. Nós nos sentimos seguros. Seguros. Então Pedro dá esse exemplo, dá esse conselho aos irmãos, que mesmo não estando em Jerusalém, estando afastados em suas cidades natais, ele diz: olha, busquem a Deus, orem ao Senhor, porque quem ora tem resposta em nome de Jesus. Coloca o versículo de número 8, filho, em nome de Jesus. Sobretudo, eita irmãos, agora o bambu vai envergar. E essa espada vai começar a cortar daqui e vai até você. Eita glória. Sobretudo, amem-se sinceramente. Não é nada com fingimento, irmãos. Uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Segura aí, filho. Meu Deus. Sabe, irmãos, quando Pedro dá esse conselho, Pedro estava dizendo assim: olha, as pessoas vão fazer de tudo para tirar você da presença de Deus, mas sabe o que você vai fazer como forma de retribuir isso? Amá-los. Você vai procurar amá-los, porque hoje você tem o que eles não têm. Meu Deus. Hoje, Johnny, você vai procurar trazê-los para a luz, como você trouxe, porque hoje você está na luz e eles estão em trevas. E a prática mais sincera de nós demonstrarmos que somos servos de Deus é amar. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, com toda a propriedade, que cada irmão e cada irmã que está aqui dentro dessa igreja, ele tem que ser amado e respeitado por nós com sinceridade. Porque quem trouxe esse irmão e essa irmã aqui para dentro não foi eu e não foi você. Quem trouxe esse irmão, essa irmã, esse obreiro, esse pregador, esse levita da casa de Deus, foi o Senhor. E assim como eu e você tivemos a oportunidade de chegarmos ao céu, o dono do céu e o dono dessa obra também está dando a ele uma oportunidade de ir para o céu de glória junto com você em nome de Jesus. Eu sei que tem coisas que é difícil, irmãos, porque às vezes tem irmãos que é só misericórdia, mas aí eu olho para mim e falo assim: e eu? Como será que eu sou diante dos olhos dos irmãos? Escute um conselho que eu ouvi de um sábio ministro da palavra de Deus. Ele numa certa feita reuniu a sua família dentro de casa, colocou a esposa e os filhos na mesa e disse: hoje nós iremos dizer a verdade uns para com os outros, e vai começar por mim.
Eu quero que você, minha esposa, seja a pessoa mais sincera do mundo. Eu quero que vocês, meus filhos, sejam os filhos mais sinceros do mundo. Porque se entre nós não houver a verdade, que Deus nos mate nessa mesa hoje, em nome de Jesus. A família ficou preocupada. O que será que meu pai vai perguntar? E a pergunta foi: o que vocês têm a dizer ao meu respeito? Quando a esposa e os filhos terminaram, ele só não caiu para trás porque a cadeira tinha 4 pés, pastor. Às vezes é muito fácil, irmãos, a gente colocar defeito nas pessoas. Mas às vezes nós esquecemos de olhar para os nossos defeitos. E quando a gente procura viver em sinceridade, em amor fraternal, como Cristo amou a igreja de verdade, um para com os outros, sabe o que acontece na tua vida? Muitos pecados que nós temos são perdoados. Quer se livrar um pouco do pecado que está sobre as tuas costas, irmãos? Procure amar mais esse crente que está à sua esquerda e à sua direita nessa noite, em nome de Jesus. O fim está próximo, irmãos. O fim está chegando. Coloca o versículo de número 9, filha. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Meu Deus. É forte, Brasil. Bom, tem coisa que não precisa nem de falar. Pode deixar um pouquinho lá, filha. Tem coisa que não precisa nem de dizer, irmãos. Mas mutualmente, ou seja, sempre hospitaleiro. Ô, irmã Maria, que bom que a senhora está aqui. Que alegria te ver aqui na presença de Deus. Como você é importante, meu irmão, aqui entre nós. Como esse brilho que está na tua testa e como esse sorriso alegra minha alma e meu espírito. Você é muito importante para nós no reino de Deus. Então, às vezes é simplesmente uma palavra. Às vezes é simplesmente um abraço que você dá no irmão. Isso vai dar alegria no ministério dele nessa noite, nessa semana, para a glória de Deus de uma forma sobrenatural. Queridos, tudo que acontece dentro do culto é da vontade de Deus. Mas aquela oração que os irmãos fizeram lá, aquilo ali, não tinha nada a ver. Aquele ato ali, sinceramente, toda vez que o pastor pega no microfone é só para falar aqui. Olha, as irmãs louvando o hino da harpa hoje, sinceramente, eu não. Agora a gente se esquece de perguntar, né, irmãos? O tempo, como gostaria de ter mais um pouquinho. Agora a gente se esquece de perguntar qual é a opinião do dono da obra? Qual é a opinião dele, pastor? O que ele achou do culto de hoje? Sabe como eu entendo quando Deus se agrada de um culto como esse que nós estamos adorando nessa noite? É quando, por um intermédio de uma oração, de uma palavra, de um louvor, a gente sente a manifestação do Espírito Santo entre nós. E a Bíblia nos dá respaldo para isso. Lembra da irmã Maria? A irmã de Marta, quando estava na casa de Simão? Só pessoas importantes, dentre elas Jesus. Não aconteceu nada até que chega uma adoradora. E quando essa adoradora entra, a primeira coisa que ela se faz é se prostrar nos pés. É chorar e enxugar os pés do Senhor com as tuas lágrimas. Aí Jesus se manifesta. E quando ele se manifesta, irmãos, a alegria contagia toda a festa no nome de Jesus. Então, quando você sente a presença e a alegria do Senhor, é sinal de que Ele está se alegrando do que está sendo feito aqui em nome de Jesus. O dono se alegrou, pastor. E o que prevalece é a minha, a nossa ou a vontade do Senhor? Sempre a dele. Coloca o 10, a gente vai ter que encerrar.
Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos. Então o dom não é só para mim. Olha, se fosse eu que tivesse pregado aquela palavra hoje, o negócio seria diferente. O pau ia quebrar, o bambu ia envergar, ia ser assim, assim, assim. Querido, ninguém consegue fazer nada sem a presença de Deus. É verdade. Por mais simples que seja o irmão e a irmã, mas quando ele pega no microfone com adoração, irmãos, isso move o coração de Deus. É verdade. Então o dom que nós recebemos e que não é nosso, foi emprestado pelo Senhor. Ele não é para mim, missionária Silvia. Ele não é para você. O dom que Deus te deu hoje é para alimentar e alegrar o povo lá do Beira-Rio, que está na estudo sedente, pela alegria de louvar a Deus. Aleluia. Foi para isso que Deus nos capacitou. É para isso que Deus vai te capacitar, já. É para isso que Deus vai capacitar os irmãos. Ele vai te emprestar, para que quando chegar o dia do acerto de conta, o que é dele, e a sua recompensa será garantida pela ferramenta que o Senhor te deu, e ela foi útil no reino dos céus, em nome de Jesus. Aleluia. Ah, se só eu pregasse, se só eu cantasse, que graça teria? Você percebe que como nós somos importantes uns para com os outros? Deus maravilhoso. Um orou, Glória a Deus. outro louvou, outro pregou, a igreja adorou e o nome do Senhor foi glorificado. Alguém iniciou o culto com uma oração, as oportunidades foram concedidas, nós louvamos, oramos, pregamos, e a igreja se alimentou de tudo aquilo que Deus concedeu a nós. Isso não é para nós, irmãos, isso é para servir uns aos outros. Deus maravilhoso. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Glória, glória, glória. A gente fala um pouco de Jesus, pastor. Os irmãos louvam, alguém testemunha. Aí chegam as irmãs aqui, louva a Deus. Isso, olha aí, irmão. As irmãs dançam. Isso é uma forma de quê, irmãos? Nós nos alegrarmos com a alegria do Senhor. Então cada um de nós, irmãos, temos um talento na presença de Deus. Ah, pastor, eu não sei dançar, eu não sei pregar, eu não sei, mas alguma coisa você sabe fazer. E só o fato de você estar aqui com suas mãos erguidas, orando ao Senhor, Pai, abençoe este culto, Senhor. Glória a Deus. Que a tua presença traga a essa alma que adentrou nesse lugar, triste, abatida, desesperada, traga consolo e conforto por intermédio de cada um dos teus filhos que o Senhor vai usar nessa noite. E cada um dos teus servos que fazerem posse desse microfone seja um canal de bênção para esse irmão e para essa irmã que entrou aqui triste, abatido e necessitado. Talvez a tua intercessão, a qual você acha que não sabe fazer nada, vai servir mais de alimento do que todos nós que podemos fazer a nossa parte. Então cada um de nós temos uma vocação no reino de Deus. E era isso que Pedro estava ensinando e exortando aos irmãos que estavam espalhados pelo mundo aí fora. Fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E o 11 para a gente encerrar, 9h30. Se alguém fala como que transmite a palavra de Deus. Pregue com sinceridade, irmãos. Pregue a verdade, pregue aquilo que Deus verdadeiramente colocou no seu coração. E em todas as cartas você vai ver, irmãos, os apóstolos dizendo: olha, sejam vigilantes, perseverem, orem, busquem, confiem no Senhor, porque as demais coisas serão acrescentadas a cada um de nós, em nome de Jesus. Se alguém serve, faça-o de forma com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Nós colocamos de pé em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que tinha muita coisa para falar aqui. Nós iremos entrar na carta de 2 Pedro também, mas eu acho que é o suficiente para nós nessa noite nos alimentarmos e termos a certeza da importância que nós temos no reino dos céus. Irmãos, jamais enterre o talento que o Senhor emprestou a você. E tenha a certeza de que se você está aqui, irmãos, é porque você é uma peça importante no reino dos céus, em nome de Jesus. Você é importante para o reino dos céus. E tudo que o Senhor colocar nas suas mãos, irmãos, faça com sinceridade, faça com compromisso, faça com dedicação. Todos os apóstolos, irmãos, que tiveram o privilégio de escrever cartas, como o apóstolo Paulo, nenhum desses homens tiveram uma vida regada de riquezas e de fartura, mas são homens que, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, nós o veremos face a face lá nos céus de glórias, em nome de Jesus. Eu tenho a certeza, irmão, de que esse dia está chegando. Que você permaneça firme, irmãos, que você se dedique mais e mais ao Senhor, sabendo que as tentações, as provações virão, sempre virão sobre a minha e a sua vida, mas contudo, confie no Senhor. E nos momentos difíceis da sua vida, irmão, busque conselhos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma bula dentro de uma caixa de remédio. Quando você lê, você vai ter a certeza de que ela serve para trazer inspiração e alegria ao seu ministério, em nome de Jesus. Orem ao Senhor, porque através da oração você vai se sentir fortalecido, e aí Deus vai revelar a importância que você tem no ministério a qual o Senhor te colocou e tem te dado graça, em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando, e as palmas engrandecem o Rei.